Prezados usuários do CISEA, neste vídeo vamos abordar como realizar os cálculos do que a gente chama de tamanho ótimo de uma amostra em que nós temos uma população já assegurada sob pesquisa. Então você tem um arquivo em que tem os dados e você pretende, vamos dizer, tirar subamostras desse arquivo. Então, com essa rotina, nós vamos, teoricamente, assegurar que o tamanho que vai ser indicado para que a amostra que você vai tirar nessa população seja representativa. Então, para isso, inicialmente, vamos acionar o programa CISEA. Para chamar o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para ativar o programa. No menu suspenso, nessa parte superior, busque a palavra amostragem. Dentro de amostragem, vamos entrar no submenu variável contínua, porque eu preciso fazer esse trabalho em uma variável contínua, sabendo que o arquivo que a gente vai carregar é uma variável contínua. Caso seja uma variável discreta, utilizar-se-á esse submenu. Mas para esse caso, a variável é contínua. Então, com o formulário aberto, nós aconselhamos, pelo menos nessa fase inicial, aos usuários que são iniciantes no CISEAPRO ou até mesmo nessa rotina, é, dar uma lida nas informações que nós disponibilizamos para esse tipo de formulário, para esse tipo de trabalho. Para isso, pressione o botão aqui interrogação ou dúvida, que é aberto esse relatório dizendo o que é que vai ser feito, o que não vai ser feito, inclusive apresentando exemplos. Na realidade, nós colocamos 2 exemplos a serem executados para que o leitor se acostume com essa rotina. Então, vamos admitir que aqui nós temos os dados que chegaram em campo, o pesquisador coletou, vamos dizer, peso de uma certa espécie, então essa tabela vem de uma forma extremamente desorganizada e agora a gente precisa digitar essas informações para leitura do CISEAPRO. Na realidade, essa tabela tá única aqui, mas eu podia ter, além dessa tabela de peso, ter a tabela de comprimento, de largura, altura, diâmetro, um monte dessas tabelas para essa mesma espécie, né? Então, nesse caso, como só tem a variável peso, a gente deve entrar no menu do CISEAPRO em arquivo novo, criar uma variável peso e digitar ela. Você veja que você vai digitar esse vetor na forma como a gente está apresentando e não na horizontal, ok? Então, esse exemplo é o exemplo que o pesquisador chamou de exemplo 78. Então, vamos utilizar o exemplo 78 para ver essa rotina de estimar o número ótimo de amostra para uma população que tem que as variáveis foram contínuas. Então, vamos buscar o arquivo 78. Então, como a gente apresentou quase agora, é o arquivo que tem a variável peso. Ele vai pedir nesse campo aqui quem é a amostra piloto. A amostra piloto é a única variável que você tem disponível, porque você podia ter nesse arquivo, como a gente falou antes, várias outras variáveis, como peso, comprimento, altura, largura. Então, vamos selecionar a variável peso.
Você quer utilizar um transformador nessa variável peso? Muitas vezes é importante que você use, principalmente quando se trata de minimizar variância. No entanto, vamos por enquanto deixar do jeito que está, porque a gente não sabe ainda que atitude tomar com relação a ela, né? Então vamos deixar. Na realidade, esse transformador é pegue o vetor e some K a cada elemento. Então, K, nesse caso, é zero. Ou seja, pegue esse número e some com zero, ou seja, fique ele mesmo. Então, do jeito que está, eu não estou alterando esses valores. Vamos utilizar quatro casas decimais. Ele vai perguntar: você conhece a variância dessa sua população? Sim ou não? Se sim, você tem que dizer qual a variância que essa população tem, ou a que deveria ter. Como a gente não conhece, vamos selecionar que não. Ok. Então ele já está dizendo, porque ele vai estimar o intervalo de confiança. Então ele já está dizendo que vai utilizar o teste T para fazer isso, uma vez que você não conhece a variância. Você conhece o tamanho dessa população? Muitas vezes é uma população definida, que só existe, vamos dizer, nesse caso eu tenho 33 indivíduos, só existe no mundo 33 indivíduos. Então seria 33 indivíduos. Ou poderia dizer, existem 100 indivíduos, mas na maioria das vezes a gente não tem essa informação. Pode não confundir o tamanho da população com o tamanho da amostra ou da subamostra que você tem naquele local. Então, não conheço, é um tamanho não conhecido. Então a gente está botando como um tamanho infinito. Qual o erro e qual o nível de significância para o teste T? Vamos botar para o teste T, vamos usar 5%, não vejo nenhum desconforto nisso, uma vez que isso é uma massa de dados com relação a animais das ciências agrárias ou agronômicas, ou seja, não tem muita influência em termos de mortalidade de pessoas ou altos riscos financeiros ou alto, não é? Então, em se tratando de dados sob a normalidade, 5% para essa avaliação e 10% é um padrão que é bem utilizado no mundo todo também para esse experimento. Então, calcule. Os dados serão apresentados para a gravação, sim. Então, você tem aqui um sumário do que nós temos nessa amostra aqui, ou seja, a média 1,36, variância 0,45, desvio, erro padrão, coeficiente. A população que a gente botou porque não conhecia é infinita. Ele calcula que o tamanho ótimo da amostra, então se você tiver de tirar uma amostra daqui para fazer qualquer inferência, um tamanho de 11. Né? Então, eu sorteando 11 indivíduos daqui, teoricamente seria aceito. Agora, lembre-se que existe a possibilidade de, quando você tirar, descobrir que é um número pequeno, porque por um acaso você sorteou elementos que tenham uma alta variância, então vai se pedir mais do que o necessário, mais do que você solicitou. Então, muitas vezes a gente chega com esse tamanho ótimo, mas se possível, se for economicamente possível, você pega um pouquinho mais para garantir que você não vai ter perda de tempo, perda de trabalho, voltando ao local para pegar novos indivíduos, novos números e por aí vai, né? Bem, com esses resultados, se você quiser gravar esse relatório, basta pressionar aqui em gravar resultado, que é aberto o diretório padrão, que é ciseapro texto. Então você pode simplesmente dar o nome do arquivo e gravar. Lembre-se que para você buscar esse arquivo tem que ir para ciseapro texto. Ou, se você quiser, pode alterar essa pasta também, como a gente viu.
imprimir o resultado. Se eu pressionar esse botão, vai diretamente para a impressora. Caso contrário, também, se você quiser, você pode botar o cursor aqui em qualquer local. Você pode selecionar manualmente todo esse relatório ou bota o cursor em qualquer ponto aqui, faz Ctrl A. Então você veja que com Ctrl A a gente seleciona todo o relatório, Ctrl C abre o seu editor de texto, bota o cursor onde você quer e faz Ctrl V para copiar todo esse seu relatório lá no seu editor de texto. Bem, nós esperamos que essas informações tenham tirado um pouco das dúvidas que você tinha de como operar, né, como estimar o número ótimo, né, de elementos que você deverá sortear de uma população quando essa variável é contínua. Nós agradecemos e esperamos nos ver no próximo vídeo.